Olá, sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos para mais este episódio. E hoje nós vamos falar sobre geógrafos em foco, reconhecimento e desafios do sistema Confea-CREA. Nós temos dois convidados, o Danilo e o Gustavo, ambos geógrafos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês para poder falar um pouquinho sobre de onde que vocês vieram, como que surgiu a profissão, contar, né, para as pessoas entender quem são esses profissionais que vão estar com a gente aqui hoje nesse bate-papo. Posso começar? Então, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo Souza Marinho. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui criado na cidade de Três Pontas. Por que eu decidi fazer geografia? Quando eu era criança, eu sempre viajava bastante entre o sul de Minas e São Paulo, porque parte da minha família era daqui de Três Pontas, então eu sempre observava as paisagens das montanhas, dos rios. E aí, quando eu formei no terceiro ano, eu tive um interesse. Falei, não, eu acho que, e pelas discussões também das disciplinas, entre todas as disciplinas da escola, eu falei, não, é que do mais certo é a geografia, que eu consigo entender, eu consigo comentar. Eu fiz o Enem, e aí eu consegui entrar em 2016 na geografia da Universidade Federal de Alfenas, e formei em 2020, lá na pandemia. Então, no começo, nessa parte da graduação, eu foquei meus estudos dentro do que a gente chama de geografia física, na área do relevo, que é a geomorfologia. Mas também, acabei na área da uso e ocupação do solo. E aí, meu TCC foi numa unidade de conservação, que é a Serra de Três Pontas, que é aquela serra do Milton Nascimento, aquela serrinha com trenzinho, a Serra de Três Pontas. Que ele era de lá, né? O Milton Nascimento foi criado lá em Três Pontas. Então, depois eu participei eu entrei na licenciatura, eu sou formado também na licenciatura, então sou professor também de geografia, só que eu comecei a fazer o mestrado em 2024. Na área de cidades médias. Eu estou estudando Três Pontas, um bairro de lá que é Minha Casa Minha Vida. E a gente está vendo a questão de como que eu posso perceber a questão dos moradores com relação aos problemas dos bairros e como podemos melhorar com base no relato deles. Então, acho que e na área profissional, assim, eu já tive algumas experiências como geógrafo na área de perícia ambiental. Eu já auxiliei algumas perícias, fazendo alguns mapeamentos. Eu não era o perito principal, mas eu ajudava a fazer os mapas, apontava algumas questões, mas era ligado a áreas de desmatamento. Também deixei o meu nome, né, que tem que deixar lá na comarca de Três Pontas, porque tem que deixar, para ser perito tem que ser nomeado, é um processo, e você pode deixar os nomes nas comarcas. Aí tá lá, vamos ver se um dia for chamado, eu tenho que ver se tem interação, se não tem com a minha área que eu tô trabalhando atualmente. Mas se tiver, vamos embora. Acho que é isso. Eu sou Danilo Lenini, sou formado em licenciatura e bacharelado na Universidade Federal de Alfenas, a mesma formação e o mesmo orientador de mestrado também, que é o Evânio Branquinho, também na Unifal. Eu estou doutorando na Universidade de São Paulo, no programa na pós-graduação em Geografia Humana. Minha orientadora é a Amélia Luísa Damiani. Eu saio da Geografia Agrária no TCC, vou para a Geografia Urbana no mestrado. E agora eu estou na Geografia do Trabalho, então a gente tem essas áreas de pesquisa, né, dentro da geografia. E o meu interesse pela geografia, ela surge também na escola, no ensino médio. Eu sou aluno de educação base, de escola pública. Minha educação básica foi toda na escola pública. E eu sempre tive algumas referências que são os nossos professores, né? São as nossas referências assim, principais quando a gente é criança ali na escola. Então, me chamou muita atenção a geografia naquele momento e depois como um desafio. A geografia, ela é desafiadora porque ela tem várias áreas dentro dela.
Você estuda filosofia, você estuda biologia, você estuda matemática, questões ambientais, enfim. Então, ela é um arcabouço muito desafiador, a geografia é desafiadora. E nós gostamos de desafio, né, Gustavo? Com E certeza. por isso que nós escolhemos a geografia. Eu digo isso nós porque não se faz geografia sozinho. E foi na geografia que eu encontrei essa possibilidade de fazer junto também. Eu sou pernambucano, vocês percebem um pouquinho do meu sotaque. Eu sou pernambucano, de Custódia, do sertão nordestino. Morei um tempo em São Paulo, onde eu trabalhei lá em Cubatão. Depois fui para Alfenas. Trabalhei em alguns lugares, como a Prefeitura Municipal de Alfenas. Também em consultorias ligadas à pesquisa eleitoral. E depois me tornei professor substituto da Universidade Federal de Alfenas. Meu contrato encerrou recentemente. E a minha área mais é nesse sentido de pesquisa, trilhando esse percurso para se tornar professor universitário também, consultorias também. E recentemente eu estou conselheiro do CREA, indicado pela universidade, pela Unifal, representando a instituição de ensino, na Câmara de Agrimensura. Muito bom, vocês dois aqui com a gente hoje. Como são o tema hoje, né, Geógrafos em Foco, a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento e o desafio no sistema do CONFEA e o CREA, né? Que já casei com a nossa próxima pergunta, que é como surgiu esse seu envolvimento com o sistema do CREA e CONFEA? Bem, comigo, dentro da universidade, antes do sistema CREA-CONFEA, eu já estava um pouco articulado com a AGB, que é uma associação dos geógrafos brasileiros. Até trouxe um livro dela. Essa aqui Recomendar, desculpa. Esse aqui, professor Charles de la France Antunes, que é o atual presidente da associação. Essa é uma associação dos geógrafos brasileiros, AGB. Origens e Transformações. Porque hoje em dia eu sou o diretor da seção local Alfenas, da AGB Seção Local Alfenas, mas também, então, por que isso? Porque eu vi a importância de entender por que existe minha profissão. E é daí que vem quais são os posicionamentos, os diferentes posicionamentos políticos, quais são as possibilidades de emprego. E aí, depois da AGB, assim, desde 2018 que eu estou dentro da diretoria, eu comecei a participar do CREA Júnior, Núcleo Alfenas. Então, a gente fazia... Mas eu entrei no CREA Júnior em 2020, na época da pandemia. Então, a gente fazia umas lives, porque era o que podia fazer, sobre alguns profissionais de cada área, porque lá em Alfenas eram mais a engenharia civil, a agronomia e a geografia. Então, a gente sempre tentava fazer algumas lives nesse sentido para valorizar o profissional. Então, eu falei, nossa, que legal. Aí até eu falo, né, a gente deixou no nosso canal do YouTube da RT do geógrafo, como preencher uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é um dos documentos mais importantes que a gente tem dentro do sistema. Aí, que a gente não tinha um passo a passo, assim, Tem no site do CREA, mas não assim, mais de 1 hora, 2 horas, sabe? Assim, a gente foi falando, foi mó legal, uma grande experiência. E a partir disso me despertou o interesse de participar mais e cada vez mais do sistema. Hoje em dia a gente tem uma proposta, né, Danilo, da Associação dos Profissionais Geógrafos do Sul de Minas, que é a Progel Sul de Minas. Mas isso a gente pode comentar um pouco depois, né? Sim. Acho que... A minha aproximação com o CREA também foi através do CREA Júnior. É um perfil da geografia Unifal. A gente sempre está procurando participar de tudo. Seja de uma representação, seja no movimento estudantil, numa associação. Então, é um perfil da geografia Unifal. É por isso que não é à toa que ele participou do CREA Júnior também. E... quero fazer assim, um parênteses para agradecer, porque essa cadeira que eu ocupo hoje enquanto conselheiro foi uma luta da Progel, a Progel Minas, em nome do Jackson e do Leonardo, eu agradeço, e também do professor Rodrigo Pisani, que ele na instituição enquanto professor, e a Progel articulando também, né? Então, essa parceria possibilitou hoje eu estar ocupando a cadeira de conselheiro no CREA.
Posso complementar também? Claro, fica à vontade. Eu gostaria também de agradecer o professor Rodrigo Pisani, porque, além de ser meu orientador do TCC, ele também ajudou a fundar, junto com o Leonardo, a questão da empresa júnior, da geografia, que é a Geoativa Júnior, em 2018, 2019? Não vou lembrar exatamente. Também, mas é por aí, acho que é entre 2018 e 2019, não tem problema não. Mas, assim, foi muito importante, porque hoje em dia o pessoal, a gente não tem uma empresa específica de geografia aqui na nossa região, aqui no sul de Minas. Então, é a única empresa que a gente tem. E ela está conseguindo fazer alguns trabalhos bem interessantes, como a questão do recadastramento urbano, da atualização da planta cadastral, pegar um drone assim de um jeito mais simples, né? Passar o drone nas casinhas das pessoas e avaliar se aumentou ou não o tamanho da área construída, e depois passa a informação para a prefeitura, e a prefeitura consegue regularizar a questão do IPTU das pessoas, porque às vezes tem municípios que nunca fizeram isso. Então é uma questão social muito forte. A empresa Júnior também já tá avançando um pouco, tá ajudando a fazer o plano diretor de alguns municípios. Então vai escalonando, né? E tudo isso porque o professor Rodrigo José Pisani ajudou, e também o Leonardo da Progel, né? Isso, essa parceria, ela possibilita o conhecimento, principalmente quando nós estamos na condição de alunos. É muito importante essa parceria da universidade com as associações profissionais, porque quando a gente está na universidade, há essa preocupação de passar nas disciplinas. Depois a gente se preocupa na questão do mercado de trabalho, né? Mas mantém muito vivos os debates, você ter os professores universitários envolvidos com as associações profissionais, porque a gente fica atento ao que está acontecendo. Então, essa aproximação com o CREA surge nesse, vou dizer que é um campo de disputa, né? Porque nada para a geografia, hoje dentro do sistema Confrea-CREA, talvez para algumas outras profissões, mas vou dizendo da nossa realidade, é algo que foi nos dado, ou nos oferecido. É nesse lugar de disputa, de luta, de parceria e de conquistas. Essa empresa Júnior, vocês têm ela só em Alfenas? Ela E atende só Alfenas ou toda a região? Toda a região. Quem quiser procurar, pode procurar pelo Instagram, se não entra em contato com a Universidade Federal de Alfenas. Hoje em dia, quem é o professor responsável não é mais o professor Pisani, né? É agora o professor Clipson. Mas é nesse sentido. São várias atividades. Todas as atividades ali têm relação com nossos laboratórios, então, análise de solos, análise geológica, mas num sentido não tão aprofundado, né? Porque também nossos equipamentos são limitados também dentro da nossa universidade. Mas nessa parte do drone a gente consegue ajudar. A empresa Júnior também já ajudou a fazer um projeto no monitoramento da Covid-19 aqui no sul de Minas. Também já ajudaram o movimento social lá, o MST, lá de Campo do Meio, com a análise do uso e ocupação do solo, que ajudou dentro do processo judicial deles. Então, tem uma função social também. Não é só uma empresa por ser empresa para ter lucro. A empresa Júnior não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo dos alunos terem uma experiência. Porque dentro da nossa região, a gente tem dificuldade de encontrar um estágio e nós temos a dificuldade com um emprego. Então, a gente pode ir lá bater na porta de uma empresa, uma pessoa pode aceitar a gente como estagiário ou pode não ter. A gente pode ir na prefeitura, que também é um lugar que a gente pode ter estágio, e pedir vaga, e eles podem dar, mas também pode negar. Foi criada a empresa Júnior nesse sentido para ajudar. Hoje em dia é uma das empresas Júniors que tem uma arrecadação alta por causa dos altos projetos que vêm das prefeituras. Prefeituras geralmente têm desconto para fazer a parceria da universidade. Eu já fiz parte da empresa Júnior por um tempo, mas logo eu saí porque depois eu fiz uma outra questão profissional que eu participei do plano diretor lá de Três Pontas, que eu tive que dedicar um pouco mais, que eu era representante da sociedade civil. Mas foi bem interessante a empresa Júnior. Recomendo, quem puder, participe, conheça, tá bom? Uma recomendação. As empresas júnior das universidades são muito importantes. São muito importantes. E torna mais acessível também, não a comunicação, mas a questão do custo também para poder fazer os trabalhos e auxiliar ali os segmentos diferentes, né?
É importante, ouvindo você falar justamente sobre isso. E especificamente dos geógrafos, que é de todas as engenharias que nós ouvimos aqui, né, e vendo que tem delimitação, muitas, né, importância dos diferentes engenheiros para construir a sociedade como um todo, saber da importância, né, não limitar só pensando geógrafos, geografia e aquilo que a gente entende lá da escola, né? Isso. E tem uma questão muito importante também, que há uma crítica às empresas júnior vindo de alguns profissionais, porque eles dizem, é um serviço mais barato, tá tirando a vaga daquele profissional. E é contraditório, porque hoje você tem uma discussão no sistema Confea-CREA da não entrada de estudantes, da não procura das engenharias, e você também tem uma questão que tem pouca gente se formando, porque pouca gente está entrando, a gente vive uma crise do sistema educacional brasileiro, vocês sabem disso, uma crise do trabalho também, e é muito contraditório, é muito delicado, e eu sempre digo sobre isso, a gente tomar muito cuidado em fazer esses apontamentos, porque você tem uma empresa júnior, que é o primeiro contato ali daquele estudante, daquela estudante, com a questão do mercado de trabalho ou com algum projeto e você faz essa crítica, então é um momento de a gente repensar sobre isso, né? Se você é um sujeito que já está inserido no mercado de trabalho, é preciso pensar que você está trilhando um caminho e outros vão trilhar esse caminho também. Então você se torna uma referência ou ajuda a construir. Acho que esse é o objetivo. E no futuro vai conscientizar mais ainda o setor privado, né? Provavelmente para enxergar a importância do papel e suprir as demandas, né? Que é o que a empresa júnior faz. Danilo e Gustavo, vamos falar um pouquinho agora de formação e identidade profissional. Qual que é o papel fundamental do geógrafo na sociedade e como que ele se diferencia entre outras profissões na área ambiental e territorial? Então, o geógrafo, ele é bem complexo. É um profissional que a gente fala que é bem completo, é um profissional que dentro da nossa formação a gente tenta buscar a totalidade. O que é a totalidade? Existe um fenômeno, um processo que ocorre no nosso, que a gente vai chamar de espaço geográfico, e aí a gente precisa entender ele em todas as questões, todas as possíveis... O que dá para fazer? Por exemplo, tá dando enchente em Pouso Alegre. Por exemplo, a gente está aqui. Por que tá dando enchente? Será que é só a parte natural ou a parte social também está contribuindo? Então, tem um pouco do território, tem um pouco do ambiental. Mas também tem a questão... Está atingindo algum bairro de população vulnerável? O que acontece? No Brasil tem muita ocupação irregular. Tudo bem, pode ser regular também, porque está tendo as mudanças climáticas, o planeta está aquecendo, aquela conversa que o clima está mudando, está tendo, às vezes, mais eventos de chuva, às vezes menos, então a gente não tem mais como ficar prevendo. Então, e aí? Sabe? Então, a importância do geógrafo, ele vai se diferenciar a partir do momento que ele começa a se aprofundar. Esse aprofundamento do que outras profissões dentro do sistema do CREA, Confea. Por mais que tenha, sim, um engenheiro ambiental que trabalha com enchente, com bacia hidrográfica, trabalha, assim, com planejamento urbano. Tudo bem, tem um engenheiro um civil, ou que trabalha mais com as questões de drenagem urbana. Tudo bem, cada um tem seus diferenciais, seus potenciais, seus graus de aprofundamento. Mas o geógrafo, ele tem a questão forte da sociedade e natureza integrada. E da questão da busca da totalidade. Provavelmente as outras também tenham. Só que o geógrafo, a gente toda pesquisa que a gente vai falar. A gente até quando na banca de TCC eles cobram, mas por que você não falou disso? Você sabe que tem relação disso. Ou no mestrado, você falar disso. Porque são muitas áreas, são muitas questões. Pode ser tanto uma questão mais ligada à infraestrutura, ligado, por exemplo, a um desastre, um cataclismo que nem lá no Rio Grande do Sul, né? A geografia ela é extraordinária nesse sentido, porque se você tem um determinado evento, que ele está ali, ele tem uma materialidade que está muito óbvio, está aparecendo aquilo, você tem que fazer todo um processo de abstração, de você sair daquilo que parece óbvio e, na verdade, não fazendo quebra-cabeça, mas
na verdade, espalhando as peças do quebra-cabeça. É o contrário, a gente não vai reunir as peças, a gente vai espalhar para identificar as questões sociais, as questões ambientais, as questões políticas, socioeconômicas. Então, o geógrafo e a geógrafa, eles são esse profissional que reúne esses elementos, parte do fragmento ali aquela escala menor para uma escala maior, tem essa capacidade de entender a conjuntura, todos os processos, que a gente vai dizer que é essa totalidade. Então, o geógrafo ele é extremamente importante nesse sentido. Uma questão ambiental, ela não está isolada de uma questão social. Nós entendemos isso. Claro que se acontece uma questão ambiental, você vai tratar